nos assistindo desde o YouTube, seja bem-vindo a mais um podcast Tim. Hoje estamos aqui para aprender mais um pouco sobre Jesus. Meu nome é Esther e sou da Igreja Central de São José dos Campos. Eu sou o Vinícius, aqui nesse terceiro episódio. O Lucas ali. Sou o Lucas, tenho 14 anos. Queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo. E é isso. E eu sou a Amanda, é um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu já fui aqui do Espaço Tim, só que eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga do que de vocês. Atualmente eu estou nos jovens, mas meu coração é de vocês, tá bom? Eu trouxe aqui a minha camiseta igualzinha a nossa bandeira. Eu estou combinando com a bandeira. É isso. Seja bem-vinda. Nossa. Se você gostar do que a gente está aqui falando mais sobre Jesus e sobre a Bíblia, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, isso nos ajuda muito. Você está escutando o podcast Tim, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Para começar nosso estudo, vamos fazer uma oração. Deus, obrigado por mais um sábado. Abençoe todas as pessoas que estão aqui. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo. E ajude que a gente continue fazendo sempre o melhor para agradar os seus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, agora a gente vai iniciar a lição Movendo Montanhas, que, fazendo um apanhado geral, a história conta quando Jesus e os discípulos desceram da montanha, viram só uma multidão enfurecida, meio, não sei qual posso dizer, uma multidão alvoroçada, e um menino no chão ali, compulsando, espumando na boca, um endemoniado. Amanda, pode dar a introdução pra gente? Claro. Essa história ela está lá em Marcos, mas ele conta sobre um menino que ele estava há muito tempo sofrendo. Ele tinha alguns demônios e o pai, se não me engano, fala que desde que ele nasceu ele tinha esses demônios no corpo. E esses demônios faziam ele ter convulsões, espumar pela boca. E o pai estava desesperado por aquilo. E um dia ele levou esse menino para os discípulos. Porque naquela época os discípulos eles já sabiam, já tinham o poder do Espírito Santo para realizar curas. E quando eles viram aquele menino, eles tentaram tirar o demônio, mas o demônio não saía. E a multidão começou a ficar alvoroçada, começou a ir pra cima deles e falar: que é isso? Por que vocês não estão conseguindo salvar o meu filho? E a multidão, todo mundo, nossa, eles perderam os poderes, aqueles murmurinhos, né, que não são muito legais. Mas Jesus, ele vem e ele intervém e fala: seu bando de incrédulo, o que vocês estão fazendo com os meus discípulos? E ele pega aquela criança e tira o demônio do corpo dessa criança. Essa é basicamente a história que vamos abordar nesse episódio. Aqui está o versículo que eu falei, que é Marcos 9, do 14 ao 24. Se você quiser ler na sua Bíblia, 24, não 27, perdão. Uma das perguntas que a gente pode ver aqui é o que Jesus quis dizer com as palavras geração incrédula, até quando ficarei com vocês? Essa é uma frase meio pesada quando a gente para analisar, porque quando a gente vem no sentido literal, a gente fala geração incrédula. O que é ser incrédulo? Vocês sabem o que essa palavra significa? Acho que uma geração que não fala uma coisa, mas faz outra. Isso seria mais hipócrita. Incrédula tem a ver mais com crer. Então é uma geração que não crê, que não tem fé, que é exatamente o tema da lição. Cínica, né? É um cínico, é um cinismo, isso mesmo. E ele pergunta: até quando eu ficarei com vocês? Por que vocês não têm fé? E ele fala isso tanto para os discípulos dele, tanto para a multidão, né? Que estava tudo bem, eles estavam felizes, estava normal, até que os discípulos não conseguem curar e todo mundo se revolta. Geração incrédula. Por que vocês não creem no meu poder? Por que vocês não têm fé? Vocês vivem falando: a fé pode mover montanhas, a fé pode fazer tal coisa, a fé pode fazer aquilo outro, mas vocês não creem realmente nisso. A segunda pergunta é: que papel a fé do pai teria desempenhado se o garoto possuído não tivesse o desejo de se submeter a Jesus? Então, como a gente pode encaminhar isso para os dias de hoje, né? Fazer um comparativo. Os nossos pais, eles estão sempre orando pela gente. Eu falo isso porque eu não estou na mesma fase que vocês, vamos colocar assim. Eu já passei por todo o ensino médio, então eu sei a sensação de você ir fazer um vestibular para escolher uma faculdade. E naquele momento eu sei que os meus pais estavam orando pela melhor decisão. Só que a escolha é nossa. E de dezenas de opções eles oram, mas mesmo assim, a escolha, o que a gente realmente vai fazer é nossa. E é exatamente isso que essa pergunta está falando. Se aquele garoto que estava possuído, o pai dele estava orando, ele tinha fé de que o garoto podia ser curado, mas e se ele quisesse continuar com o demônio? Será que
Em algum momento, isso teria acontecido se ele não quisesse? Os nossos pais, eles estão sempre orando pra gente. As pessoas que se importam com a gente estão sempre orando. Mas se a gente não quiser, aquilo não vai acontecer. Depende de uma força de vontade. Sim, da fé que a gente tem no momento também. Eu acho que a fé dele foi muito grande. Por causa que pra conseguir que a fé conseguisse ver pra Jesus tirar demônios foi coisa incrível. Até Jesus chama de incrédulo, porque assim, ele tinha que ter uma fé igual a dele, né, pro garoto ser salvo, imagino eu. Sim. Até na lição tem uma parte aqui, ó, a fé move montanhas. Na época eles achavam que as montanhas tinham raízes na terra, então por isso que eles falavam isso como se fosse uma coisa impossível. Eu achei isso muito interessante da lição. Tem um outro verso na Bíblia também, que eu acho que ele pede para ler, que Jesus ele fala que se você realmente tiver fé, você consegue tirar uma montanha e jogá-la no mar. E se você for com a mentalidade que eles tinham na época, de que as montanhas tinham raízes, se torna mais impossível ainda. Exatamente. Agora vamos ler Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Bom, acho que só dando não é salve aqui, né? Mamon é um deus pagão, que é um dos deuses pagãos da época, só para tirar essa dúvida. Sim. A gente tem a pergunta embaixo que está escrito o que ele quis dizer com negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E como os discípulos deveriam entender essa mensagem. No caso, essa segunda parte, ela está falando sobre o verso-chave da lição e aqui o verso que a gente leu agora, de Mateus 6:24, né? Daí, aqui fala sobre negar a si mesmo e carregar a sua cruz. O que seria esse carregar a sua cruz? Porque é algo muito metafórico, né? É difícil de imaginar. Daí, juntando os dois versos, vamos tentar fazer isso, tá bom? Aqui no primeiro verso, a gente fala sobre servir a dois senhores. Então, ou eu estudo, ou eu mexo no celular. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, sei lá, ficar entre uma dualidade, quem sabe amorosa, tipo, você gosta de uma pessoa e aí a pessoa não é mais, você gosta da outra pessoa, algo tipo assim, ficar num... Um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso. Vamos ver se tem alguma outra coisa, porque quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, sempre dá ruim, né? A gente não dirige ainda, eu me coloco nisso também, não tenho carteira de motorista ainda, mas imagina você tá no trânsito dirigindo e você pega o celular pra conversar com alguém. Duas coisas ao mesmo tempo, uma vai dar errado, ou você vai perder seu celular ou você vai bater o carro. Ou os dois. Ou os dois, também é possível. Então não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, não tem como você tá em um emprego e tá em outro emprego, e um dia você vai no emprego, no outro dia você vai no outro emprego. Uma hora vai dar errado. Sim. É basicamente isso. Não tem como você se dizer cristão, servir a Deus, sendo que você ao mesmo tempo está servindo Mamon. Nossa, que nome feio. Mas são contradições que não tem como você fazê-las juntas. Então, não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus, sendo que eu também estou servindo a outro Deus, que seja o celular, seja a televisão, seja o meu estudo. Sim. Eu acho que também entraria a fato da nossa mente não estar feita para fazer as coisas ao mesmo tempo. Ela é feita para fazer uma, se concentrar em uma profundamente, pra gente fazer essa coisa direito. Nós vamos para o dia do Zoom. Estamos dispostos a renunciar nossos planos e vontades para viver o que Cristo deseja para nós? Acho que essa é uma pergunta muito profunda. Porque, tipo, deixar o que a gente gosta pra servir. Sim, às vezes lutou tanto por algo, né? E você se converte para a igreja e descobre que você tem que abandonar aquilo, parece tão... Um exemplo do homem rico, que ele tinha muita riqueza e Deus falou pra ele vender Sim, e servir. perfeito. Deixar tudo pra trás. É que esse tudo é um conceito muito complicado. O que é tudo pra você? O que é o tudo pra você? Você teria realmente coragem de deixar esse tudo pra trás? Porque tudo é muita coisa.
Pode ser algo mental, pode ser algo espiritual, pode ser algo físico que você tem, dinheiro, amor, esse tudo, o que você conquistou durante todos os seus anos, você realmente teria coragem de deixar para trás? A vida cristã ela pode ser resumida em uma palavra: compromisso. E compromisso já leva direto a relacionamento. Se você tem um compromisso com alguém, você tem um relacionamento com alguém. Então, se você realmente tem um relacionamento com Deus, você tem um compromisso com Ele. Você realmente está disposto a deixar tudo para ter um compromisso com Deus? Tem algumas curiosidades na lição e agora eu vou citá-las para a gente. Jesus queria que os discípulos entendessem que não seriam os maiores obstáculos e dificuldades que impediriam o cumprimento da missão, e sim a falta de fé no poder de Deus. Os outros 9 discípulos acharam que não puderam expulsar o demônio do rapaz, porque haviam perdido seu poder. Jesus deixou claro que o verdadeiro problema tinha sido a condição espiritual deles. Sentiram ciúmes do favor demonstrado aos 3 companheiros. Ficaram desanimados e tinham começado a se queixar. Isso impediu que Deus agisse por intermédio deles. Tem uma parte na história que a gente acabou não citando, que Jesus, onde estava Jesus quando essa multidão cercou e tal? Jesus ele estava no monte com 3 discípulos e os outros 9 que sobraram, eles olharam para os 3 e falaram: nossa, olha como eles são muito mais próximos de Jesus. Jesus prefere ele, aquele drama, né? Ai, Jesus prefere eles do que eu, não sei o quê. É um ciúmes, uma inveja doentia. E então esses 9, eles não conseguiram curar por um motivo, né? Porque não teve como Deus agir por intermédio deles, como diz, porque eles estavam... O coração deles tinha uma mancha de... uma poluição de pecado, de poeira. De poeira, não. De... Poeira pecaminosa. Poeira pecaminosa. Obrigada, Esther. Jesus queria que eles e as pessoas que o seguiam entendessem que há necessidade de se esvaziarem de si mesmos para permitir que o Espírito Santo os enchesse de poder de Deus. Como isso seria possível, exercitando a fé? E como se desenvolve a fé? O que você acha disso? Uma pergunta complexa. Como se desenvolve a fé? A fé normalmente ela é descrita como algo que não podemos ver nem tocar, mas acreditamos que existe. O vento. A gente vê o vento? Mas a gente acredita que ele existe. E às vezes a gente sente ele. Mas na fé é outra coisa, porque a gente pode até sentir Deus de vez em quando, mas nós precisamos ter muita fé de que Ele realmente está aqui. Então, como se desenvolve a fé? Acho que a fé devia ser como uma amizade que a gente tem com Deus. Uma amizade que a gente tem que ir trabalhando, lendo a Bíblia, fazendo devocional, fazendo a lição. Um relacionamento. O relacionamento ele só é desenvolvido quando você conversa com a pessoa todos os dias, quando você convive. Eu acho que a fé é uma questão de crer sem ver. E mesmo assim, os discípulos vendo ali o que Jesus estava fazendo, eles não conseguiram acreditar e não conseguiram ter fé naquele momento. E mesmo agora, eles tiveram a oportunidade e que a gente não tem nesse momento. Então eu acho que eles perderam uma baita oportunidade. É interessante o que ele falou, porque os discípulos estavam com Jesus todos os dias e mesmo assim eles não tinham relacionamento com ele. Sim. Imagina a gente que está tão longe. Será que a gente realmente tem um relacionamento com Jesus? É uma pergunta interessante. É algo muito louco, né? Se pensar a fé sendo construída assim. De que adianta, por exemplo, você construir um trilho de um trem se você não tem o trem? Se você seguir por ela só por seguir, assim. É muito interessante que eles não se tocaram, né? Até o jeito que eles falam, o poder deles. Eles não tinham poder, era Deus que tinha o poder. E mesmo assim, estando com Jesus ali, eles nem se perguntavam por que a gente ficou. Não, eles pensavam por que os outros foram. Eu acho interessante pensar nisso. No final da lição tem uma história que eu achei muito interessante quando eu li. Eu reli ela várias vezes, inclusive, que é um soldado, né? Na Segunda Guerra Mundial, os judeus eles eram perseguidos, né? Se você pegar o histórico e tal, o nazismo, não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas eles se escondiam em túneis, embaixo de casas, embaixo de estradas, e ficavam dias, semanas, meses, anos ali. E depois de um tempo foram descobrindo, foram lá entrando nesses túneis e eles acharam essa frase aqui que eu vou ler para vocês. Creio no sol,
mesmo quando ele não aparece. Creio no amor, mesmo quando não é demonstrado. Creio em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio, porque Deus ele fica em silêncio de vez em quando. Às vezes ele vai responder você na hora. Às vezes ele vai demorar um tempo, uns meses, e às vezes ele não vai responder. Aquele homem ou aquela mulher que estava naquele túnel e escreveu isso, mesmo não vendo o sol, ele sabia que o sol ainda estava lá em cima, e a certeza dele era tão grande que se ele sabia que o sol existia, ele também sabia que Deus existia. E que Deus estava ali com ele, mesmo em toda a adversidade. Gente, era no meio de uma guerra, ele estava literalmente sendo perseguido. E mesmo assim, ele virou e falou: creio em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio. É lindo. É lindo. Será que nós temos essa fé? Ou será que a gente seria os 9 discípulos falando: nossa, eu perdi meu poder, porque Jesus levou os outros 3 lá pra cima e eles são melhores do que eu? Acho que essa lição foi muito boa. Faz a gente refletir bastante sobre os nossos princípios, sobre a fé que a gente tem no dia a dia. Acho que a gente deveria priorizar a fé. Por causa que quando a gente for pro céu, o nosso caráter vai ser o que a gente vai levar, e a gente deveria ter muita fé. A gente vê tantas histórias do milagre sendo feitos que a gente esquece de como a fé é a força disso tudo, né? Não é só o poder de Deus, porque os discípulos aqui, eles não conseguiram curar o garoto por causa da fé deles. E assim, a gente para pensar que a gente só Deus é o mais poderoso, assim, que isso já basta, mas a gente precisa ter uma conexão com Ele. E eu acho que assim, a fé é algo tão invisível, né? Tão fino, como equilibrar ali parece difícil. É algo muito doido de se ver. Nos dias de antigamente parece já estranho, e hoje em dia, então, com tudo que a gente vê no mundo, tanto avanços, tantas doutrinas, tantos caminhos a seguir, eu acho muito interessante nisso. Não tem cheiro, não dá para sentir. É até mais invisível do que o vento, mas a gente sabe que existe. Bom, minha opinião sobre a fé é que eu acho que a fé, ela é a maior confiança que a gente pode demonstrar para Deus, que a gente acredita nele. Porque o maior problema das pessoas que não acreditam em Deus é porque elas não veem, elas falam que elas não acreditam nele porque elas não conseguem ver ele. Elas acham que para Deus existir, ele tem que vir aqui e acabar com toda a maldade do mundo. Só que não é assim. Porque para Deus, ele quer uma prova de confiança. Porque se ele aparecesse aqui do nada e acabasse, a gente ia saber que ele existe e a gente não ia ter fé. A gente já ia acreditar nele. E é por isso que é muito importante ter fé. Porque é muito importante ter fé. A lição tem um quadro que eu acabei de descobrir que não existe mais na lição, que chamava Como Outros Olhos, quando eu estava aqui nos adolescentes, que são essas frases do dia a dia, que a gente pode tirar algumas lições. É só voltando no que o Vinícius falou rapidinho, porque quando eu estava falando, eu lembrei justamente de uma frase dessas, que ela diz que o mundo não é carente de milagres, mas é carente de sensibilidade para senti-los. Então, nós temos milagres o tempo todo acontecendo, mas a gente não consegue perceber porque às vezes a nossa fé está fraca demais. E aqui na lição ela fala: pela fé você pode mover montanhas. Porém, o mais importante não é mover as montanhas, mas ter a fé. É muito linda essa frase que você falou. Com essa lição a gente aprendeu muito. Muito obrigada por nos transmitir seu conhecimento. Foi muito bom estar aqui com você. Espero que você consiga voltar outras vezes. Eu que agradeço. Obrigada por me receberem. Bom, e foi isso por hoje. Esse aqui foi mais um episódio Team. Espero que você tenha gostado. Aprofunde mais nesse assunto, que estudar lição é muito bom. Até a próxima. Tchauzinho.